Vamos começar a bater país por país? Bora. Você falou bastante do Irã, mas hoje, depois do início dessa guerra, qual seria a grande estratégia do Irã? Seria a defesa do seu território, da sua religião, da sua população? Ou eles têm algo a mais nessa grande estratégia? Eu acho que com certeza tem algo a mais. Com certeza. Evidente que tem uma iniciativa de se defender, evidentemente. Você tem ali, querendo ou não, você tem a maior máquina militar do mundo te atacando, né? E você tem um país, enfim, como Israel, construído para fazer esse ataque, para condicionar geopoliticamente o Oriente Médio. Então, sim, tem algo mais do que se defender, né? E tem algo, que eu falei antes, tem uma visão, uma grande estratégia de libertar o Oriente Médio, libertar os povos muçulmanos do domínio ocidental e libertar o povo, né, os povos, né, da região do domínio ocidental significa combater os Estados Unidos, significa combater Israel e significa combater principalmente as monarquias árabes colaboracionistas do imperialismo. Então, são três coisas. Né? São três coisas. Então, vamos lá. Os Estados Unidos, por óbvio, porque ele, desde o final da Segunda Guerra Mundial até o momento, é a grande estratégia dominante na região, certo? E aí está muito evidente o que querem um controle, né, desse pivô mundial, né? Uma coisa é controlar ali, outra coisa é controlar a Austrália, tá certo? Mesmo que a Austrália fosse lotada de petróleo, que não é, né, ela não teria o mesmo valor do Oriente Médio, certo? Então, assim, então, essa grande estratégia dos Estados Unidos passa também pelo controle do petróleo, né, evidentemente, mas não só. Então, o Irã, ele fez uma revolução em 1979. Como foi essa história da Revolução, que tem muito debate sobre isso, né? No sentido de que para o Irã foi uma libertação de uma ditadura implantada pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, tem uma discussão de que essa revolução tenha colocado a população num cerco, tanto pela questão da obrigação do islamismo e tal, mas se fala muito a questão das mulheres que foram obrigadas a usar a burca e tal, tudo mais. O que significou essa revolução em 79? O que essa revolução libertou o povo e libertou do quê? Libertou do Reza Pahlavi, que era o Shah da Pérsia, que inclusive subiu ao poder com a queda de um golpe contra Mossadegh, que era um governo eleito republicano, democrático, avançado, anti-imperialista, que promoveu, inclusive, a estatização da produção de petróleo. Então, houve um golpe contra a soberania do Irã que levou o Shah ao poder. O mesmo Shah que, depois de algum tempo aí, colou fotografia na internet, depois podemos pesquisar, da família dele, que sempre teve um trânsito maravilhoso no Ocidente, inclusive em Israel. Então, o Shah era um agente do imperialismo. Era um governo colaboracionista, de entrega, né, dos recursos para o Ocidente, né? E a Revolução de 79 foi uma revolução, claro, ela tem a dimensão religiosa, né? Ela tem a dimensão religiosa porque havia uma reação, inclusive, dos setores agrários do Irã contra a ocidentalização do país, que para eles afetava a cultura deles, afetava a forma de vida,
a existência deles enquanto um povo, né? E você está falando de um povo, nós estamos conversando de um povo que tem milênios de existência. Então, é disso que nós estamos falando. Então, é uma revolução contra o Ocidente, contra a forma, né, de imposição da cultura ocidental no país. É também uma revolução que tem a camada política de procurar voltar a ter soberania e voltar a ter o controle sobre os recursos estratégicos do país, né? Então, ela organizou e ela construiu um bloco, né, de forças ali que tem, né, também aspectos, lideranças religiosas, políticas, enfim, envolvidas, e que construiu a República Islâmica como uma expressão desse novo bloco dominante contra aquilo que a monarquia subordinava o país, né? Então, é um pouco essa dimensão. Essa revolução tem a ver com isso. É uma revolução de libertação nacional. Vamos lá, então, para sistematizar. Ela é anti-imperialista, então, né? Ela também é uma revolução que tem uma dimensão popular, né, e de luta em defesa da identidade nacional muito forte, né? E não tem esse negócio de impor burca, não foi isso, né? Você tem um bloco... Se tem muita imagem na internet, o Irã antes de 79, depois de 79. Aí se coloca, isso seria uma falsa bandeira, no caso, né? Essa coisa de a liberdade das pessoas se portarem, se vestirem, e agora. Então, esse é um mecanismo do imperialismo ocidental para tentar deslegitimar a Revolução Iraniana? Claro, já fizeram isso em várias situações, né? Por exemplo, eu lembro de há muito, eu era moleque, lendo uma revista e mostrava, olha, como o Líbano parecia a França, parecia Paris, né? Beirute parecia Paris. Claro, parecia porque todas as empresas ocidentais estavam instaladas lá, né? Você estava destruindo a cultura do país, aí realmente parecia. Agora, aí você tem que partir, ó. Parecer com a gente é bom, né? Parecer com os ocidentais é bom para eles. É isso que nós queremos para a humanidade mais ocidental? Aí a resposta tem a ver com sei lá, com a ideologia de cada um, né? Eu não acho que a humanidade será melhor por parecer mais ocidental, né? Esse Ocidente tem muitos cadáveres dentro do armário dele, né? Milhões, né? Uhum. Então, assim, e será que um povo que reivindica sua cultura, sua tradição, ele está todo errado? Né? Então, assim, é algo que a gente precisa pensar. Não vou entrar em detalhes assim, disso, mas também há muita desinformação sobre, por exemplo, os direitos das mulheres, das minorias dentro do Irã. O Irã, por exemplo, ele tem uma forma de construção do parlamento que incorpora todas as minorias étnicas. Coisa que no Brasil não tem, por exemplo. Não. Né? Nos Estados Unidos não tem. A Europa, algum país tem. Né? Então, assim, sei lá, então é complexo isso. Assim. Gente, os judeus iranianos têm assento no parlamento. Vamos lá? Vamos lá? Assento Não é assegurado. 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 Porque esse foi um grande da revolução. Olha, da Revolução Islâmica, né? Olha, nós temos de incorporar todos esses povos, e tem povos não são iranianos, mas não são persas, né? Dentro do território iraniano. Eles são incorporados no parlamento. Eles se assentam no parlamento. Eles decidem a vida... claro, são minorias, então a maior parte da população é persa, então não faz sentido também você ter uma minoria controlando o resto. Só faz sentido aqui no Ocidente, né? Tem isso. Lá não faz sentido para eles, né? Não, tem uma maioria persa e essa controla, né? De fato. Agora, todas as outras têm assento assegurado no parlamento. Então, é uma república.
é uma república, né? E aí a gente pode olhar, ó, tem lugares, por exemplo, as monarquias, né, muçulmanas são superiores do ponto de vista político, cultural, de liberdade, né? Podemos conversar sobre isso. O que é a Arábia Saudita, por exemplo, né? Uma monarquia absolutista, né? Eu acho que é importante, porque essa visão do Irã, especificamente, ela é muito contaminada pela ideia de democracia ocidental, né? Claro. Não é. E a democracia ocidental, ela não, muitas vezes, ela não fica dicotômica com algumas ditaduras de fato, como é o caso da Arábia Saudita. Então, explica um pouco essa diferenciação entre os países que estão em volta do Irã, se tem alguma diferença na questão religiosa entre sunitas e xiitas, se isso faz sentido nessa divisão, na organização desse país, e a forma de governo desse país. Assim. Bem, você tem as monarquias do Golfo, né, que são monarquias mesmo, absolutistas. Então, assim, não é nem monarquia constitucional, não é nada disso, né? Então, você pega, por exemplo, o Catar, Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, né, Omã, você vai ter Kuwait, são monarquias hard, monarquias daquele jeito, né, que pouquíssimos direitos civis, né, muito trabalho escravo, né, e, claro, você está sujeito à família, né, sujeito, inclusive, ao enriquecimento absurdo dessas famílias dirigentes desses países, né. Então, essas monarquias também não são milenares ali, elas são algo recente, algo extremamente recente, algo implantado, inclusive, pelo Ocidente, tá certo? Não é algo milenar. Você pode pensar, mas uma monarquia tem 200, 300 anos. Não, às vezes não tem nem 100 anos. Acho que algumas estão fazendo 100 anos agora, assim, né? Então, A imposição dessas monarquias faz parte da grande estratégia dos Estados Unidos para controle e sufocamento do Irã, por exemplo, naquela região? Foi antes, inclusive, né? Porque quando se instalaram essas monarquias, a luta era contra o Império Otomano. Uhum. E aí foi algo organizado ali, principalmente pela França e pela Inglaterra, né? E aí construir essa ideia de monarquia, construir esses regimes políticos extremamente, né, autoritários, né, sobre as ruínas do Império Otomano, né? Então é um projeto ocidental, vamos lá? É um projeto ocidental. E você tem, claro, ali em outros países, você teve repúblicas, né? Por exemplo, o caso do Irã, do Iraque, né? Da Síria. A Síria tem um papel importante no nacionalismo árabe, depois a gente conversa sobre isso. Mas, assim, são repúblicas e essas repúblicas, vamos lá, boa parte delas foram construídas a partir da ideia de pan-arabismo, a partir da ideia de libertação nacional, certo? Boa parte delas. Então, essa é uma diferença. O pan-arabismo seria uma ideia parecida com a grande pátria aqui, que Bolívar Exato, adotou, né? Mais ou menos isso? Sim, sim. O pan-arabismo, ele é a ideia de que existe uma identidade forte dos povos árabes, cultural, etc. Não, ele é secular, então ele não coloca como a linha de corte ser muçulmano, né? A linha de corte é ser árabe. Então, por exemplo, a ideia que essa coisa, por exemplo, da luta de libertação da Palestina. Essa não era uma questão, vamos dizer assim, palestina no sentido... Era uma questão egípcia, árabe. Então, tipo assim, quem tocava a luta de libertação da Palestina era o Egito. Era o Egito. O Egito se sentia parte daquilo, entende? Uhum. Não é um outro povo que eu estou ajudando, não é um irmão, sou eu. Sou eu que estou ali. A Palestina sou eu, né? Então, assim,
A mesma coisa com a Síria, né? A mesma coisa com o Líbano. Então, esses países que, né, tiveram essa ideologia do panarabismo, ele entendia, não, é uma coisa só. Uma coisa só, nós temos de unificar isso tudo. Né? E aí tem na verdade, é o Nasser que passa o bastão para o Yasser Arafat na Palestina. Ele passa o bastão. Fala assim, não, toque aí. Principalmente depois ali dos resultados, né, da Guerra dos 6 Dias, de Yom Kippur, né? Então, ó, passou a responsabilidade para organizações. Mas, assim, os egípcios sempre estiveram envolvidos nisso e tal, né? Como essa ideia de um povo junto. Inclusive, tiveram união, né, um breve período de tempo, enquanto o único país Egito e Síria estiveram juntos, era um país só. Né? Durou pouco tempo, enfim, mas foi essa tentativa de unificar nesse nível, de ter um país só. Então, não sei se eu te respondi, mas essa é um pouco Não, sim, a ideia. Acho que a gente está passando já para tentar entender a grande estratégia de Israel, né? Agora, para tentar fazer uma transição aí, o Irã é o principal obstáculo de Israel como grande estratégia, e Israel é uma filial dos Estados Unidos, do imperialismo estadunidense, ou ela tem uma estratégia própria? Tá, eu acho que antes disso, acho que é importante a gente fazer uma sistematização dessas estratégias de retomar esse ponto. Eu acho que esse é um ponto mais conclusivo, né? Então, ó, o que nós temos ali em disputa, e vamos fazer uma espécie de balanço aqui, antes da gente entrar especificamente na questão de Israel. Você tem, inicialmente, então, surgiu da década de 60, 50, 60, a grande estratégia árabe, que tinha como polo, né, difusor, vamos dizer assim, desse pensamento, o Egito. E aí, por condições, o Egito é a maior população da região, né? Enfim, tem uma economia muito relevante, um polo cultural muito relevante. O Cairo sempre foi um polo cultural muito relevante, isso aí há milênios, inclusive. Né? Então, a grande estratégia árabe, ela tinha o seguinte sentido: é anti-imperialista, ela é secular, é laica, ela não tem a ver com o Islã, ela tem a ver com o povo árabe. O grande objetivo era unificar em um único Estado, ou em um bloco de Estado mais sólido, todas as nações árabes. Ela tinha como oponentes a esse projeto tanto o imperialismo norte-americano, quanto os israelenses, quanto as monarquias sunitas. Tá certo? Então, o nacionalismo árabe enfrentava esses 3 desafios, né? Que vão se repetir com o caso do Irã. Bem, essa estratégia, ela foi derrotada. Ela foi derrotada, e por isso que a Palestina não se resolveu, por isso que se arrasta esse conflito na Palestina, porque a grande estratégia árabe foi derrotada. Né? Então, você teve 2 guerras travadas contra Israel e contra o Ocidente, a dos 6 dias de Yom Kippur, que levou ao enfraquecimento do Egito como esse Estado que puxava. Né? Você teve ainda a resistência dentro desse bloco, e vamos lembrar, esse bloco ele era Egito, mas tinha a relação com a Síria e também tinha o Iraque. Tanto é que o partido Baath, que era o partido que dirigia a Síria, era o partido do Saddam também, lá adiante. Baath é um partido republicano, do pan-arabismo. Então, Baath era a ideia de um partido internacional, vamos dizer assim, né, do povo árabe, republicano, né, inclusive de natureza socialista. As relações eram terceiro-mundista, e a gente tem que discutir, por exemplo, os não alinhados, né, todo esse processo, mas a ideia, né, é de ter uma organização política, né, dos povos árabes em diferentes países, né, para um processo de unificação. É um projeto muito interessante, muito sofisticado. Né?
que teve e que deu muito trabalho também para o Ocidente, mas foi derrotado militarmente. E aí, com a morte do Nasser, né, o Egito aí fez uma transição, reconheceu o Estado de Israel, assinou o Tratado de Paz, né, e entrou no jogo da subordinação. A Síria resistiu até outro dia, até 2024, quando, depois de uma guerra de 10 anos, né, praticamente, mais de 10 anos, você tem o governo do Bashar al-Assad cai, e aí assume o pessoal do ISIS, né, o pessoal do Estado Islâmico, sunita, ultra-religioso, então derrota, vamos dizer assim, o último país que reivindicava o nacionalismo árabe, né? Reivindicava. Então, é isso, é uma derrota sistemática. Então, vamos ter que pensar o seguinte, olha, derrotaram o Egito primeiro, que era o principal ator, depois oprimiram os palestinos, que faziam parte disso, criaram uma crise no Líbano de décadas, depois destruíram, fizeram o terrorismo, implantaram o terrorismo na Síria, destruíram a Síria. Então, o nacionalismo árabe foi o principal adversário de Israel durante um tempo e foi meticulosamente sendo derrotado batalha por batalha até chegar a hoje, o que nós temos que é uma desarticulação completa. A causa palestina entra no estado grave, inclusive de genocídio, por causa disso, porque houve uma derrota da grande estratégia árabe.